Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira edição do programa Juris Talks, um programa do Silvio Meira TV. E hoje a gente está entrevistando ninguém menos que o Dr. André Meira. Dr. André Meira é advogado atuante na área empresarial, mestre pela Universidade de Lisboa, doutor pela Unicuritiba e presidente do Instituto Silvio Meira, que é uma entidade que reúne os maiores juristas do estado do Pará com uma missão fantástica, a internacionalização da cultura paraense. Doutor André Meira traz hoje aqui a honra da entrevista para esse programa que tem como objetivo entrevistar personalidades do estado do Pará, trazendo experiências que elas tenham dentro da sua carreira e para também compartilhar com a gente nesse momento de forma descontraída todas as experiências que elas tiveram em um ponto específico ou numa área específica. Hoje o nosso objetivo aqui é entender um pouco sobre o Instituto Silvio Meira. Doutor André Meira, muito bem-vindo, obrigada pela honra de aceitar o nosso convite. Obrigado, Marina, pelo convite a essa primeira edição do programa Juris Talks, que com certeza vai ser um sucesso na ISM TV, na Silvio Meira TV. O nome do canal é Silvio Meira TV, mas a gente chama de maneira muito carinhosa ISM TV, porque o Instituto Silvio Meira nasceu com esse propósito de fazer coisas do bem para o bem, e nada mais do que um programa desse, com a sua primeira edição, às quartas-feiras, quinzenalmente, com um entrevistado, uma personalidade importante da educação, do direito, do Pará, do Brasil e do mundo afora. Então, sucesso no programa Juris Talks dentro do ISM, você que já faz parte há tanto tempo, há tantos anos, e conte com a gente sempre. Estamos aqui para tirar qualquer dúvidas e falar do nosso instituto, que já tem, agora vai partir para 13 anos e com muito trabalho. 13 anos de muito trabalho, 13 anos de muito orgulho, de muita cultura difundida, não só no estado do Pará, como internacionalmente, né, doutor André? Doutor André, na sua opinião, qual deve ser o papel de um instituto jurídico como o Instituto Silvio Meira quando o país enfrenta tensões, por exemplo, constitucionais, com reformas estruturais, garantia dos direitos humanos, conflitos federativos? Qual é a missão do Instituto Silvio Meira nesse momento? E, principalmente, né, qual foi o objetivo da criação de um instituto tão importante, que teve muito sucesso e que tem um patrono que trouxe uma cultura jurídica que até hoje repercute nos nossos ouvidos e que traz muito orgulho para a gente? Isso é uma longa história, que a gente vai tentar condensar aqui um pouquinho, mas o Instituto Silvio Meira foi pensado por mim e pelo professor Eduardo Vera Cruz. Quando eu regressei do meu mestrado em Lisboa, ele fez na casa dele um jantar para mim de despedida e para minha família, e ele me falou: vamos montar um instituto, o nome do teu avô, etc. Aquilo ficou na minha cabeça. Um ano depois, eu fundei em 2013, 13 de setembro de 2013, com um grande congresso em Belém do Pará, no Hangar. E o Instituto foi pensado não só para homenagear a personalidade, o legado do meu avô, professor Silvio Meira, que deixou uma obra realmente muito robusta, foi um dos maiores juristas, sem falsa modéstia, do Brasil, do Pará e do mundo, dentro do que ele se propôs, do que ele escreveu. Então, o primeiro objetivo sempre é levar e manter viva a obra do mestre Silvio Meira no Brasil e mundo afora. Acho que a gente tem conseguido esse papel nesses 13 anos. Segundo momento, segundo objetivo mais importante também, é mostrar para o mundo que o Pará tem gente grande, que o Pará tem gente importante, tem gente que contribuiu para a cultura jurídica nacional em todos os níveis dos poderes. E com isso, depois do tempo de fundação, nós criamos as cátedras de investigação científica, hoje são 14. E cada cátedra leva o nome de um jurista paraense já falecido, dentro da sua área de atuação. E as cátedras também representam outros juristas do Pará, que já se foram, que o SM tenta manter viva as suas obras, e o seu nome e o seu legado. Então, nós temos aí as cátedras que rodam, fazem os seus boletins, fazem os seus simpósios, os seus trabalhos, cada um com seu diretor, na sua área específica do mundo do direito. E o papel do Instituto Silvio Meira, que depois se transformou numa academia de direito, em 2018 nós convertemos o Instituto em academia de direito, juridicamente falando, com a criação das cátedras. Hoje o papel das academias em geral é muito importante, porque o país passa por uma crise de identidade cultural e jurídica muito grande, muito forte. Nós temos aí inúmeros exemplos todos os dias,
não é? A insegurança jurídica ela é imensa, ela é incalculável, e o papel das academias é importante, porque nascem delas a cultura, nascem delas o papel importante de discutir e de debater. Às vezes, os poderes têm medo das academias, porque ela não pode ficar no centro do poder, porque se ela ficar no centro do poder, ela vai justamente trazer a robustez cultural para que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, repensem muita coisa. Então, elas foram colocadas meio que de lado com o tempo, para serem um pouco esquecidas. A gente tenta refazer e retrazer as academias para o centro do poder. Porque, de maneira que isso for feito, talvez o direito brasileiro tenha uma possibilidade de um resgate e de uma mudança para o bem de todos, já que a crise de identidade do Brasil, cultural, constitucional, jurídica, a gente não sabe mais o que é hoje jurídico e o que é constitucional. Tem leis que são constitucionais, mas são ajurídicas. Tem leis que são inconstitucionais, mas são jurídicas. Então, é uma salada. E o papel das academias e do Instituto Silvio Meira, não há dúvida disso, com os congressos, com as obras que publica. Já são mais de 20 congressos em 13 anos na Europa. Agora vamos inaugurar nos Estados Unidos no próximo mês de abril, nossa primeira edição. No próximo ano vai ser em Nova York, na ONU, a segunda edição. E já são mais de 37 obras em 13 anos, com o selo do ISM. Não só a nossa revista jurídica anual, o Digesto, já vai para a 7ª edição, mas as reedições de obras do próprio professor Silvio Meira, já são mais de 11, e demais de outros livros de membros do Instituto com o nosso selo. Então, são 37 obras em 13 anos. É um trabalho muito, muito grande e muito denso. É um trabalho muito bonito, né, doutor André? E eu acho que orgulha todas as pessoas que fazem parte do ISM. Eu mesmo faço parte do ISM há muitos anos. Sou diretora da Cátedra Inglês de Souza, que é de Comércio Internacional. E é impressionante como a gente percebe uma paixão pela academia, uma coisa que é muito rara hoje. E essa paixão, ela não é só da boca para fora, porque, na verdade, os trabalhos ao longo desses 13 anos provam isso, né? Não só da própria academia, mas no ingresso de pessoas e no incentivo da produção científica. Isso é muito importante, como realmente o senhor falou. Esse trabalho das academias, ele é fundamental para a difusão do conhecimento jurídico robusto, de qualidade, e isso é incontestável no ISM. Quando você fala desse trabalho robusto, é claro que ele é feito também com parcerias, né, doutor André? Você procura essas parcerias para que elas possam enriquecer o trabalho do Instituto Silvio Meira, além de também terem a honra de terem esse trabalho do ISM agregado. Como é que o senhor escolhe essas parcerias? Como que elas são pontuadas dentro dessa trajetória? E quais são as parcerias hoje que o senhor pode identificar como destaque para os trabalhos do ISM? Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam, né, como que o ISM chegou aonde ele chegou em 13 anos. Não, ele chegou onde chegou com a ajuda de muitos amigos, como você, Marina, e como tantos outros que adentraram, que foram abraçando o projeto. Num almoço, que eu anunciei que eu ia fundar o Instituto Silvio Meira, lá no restaurante Avenida, teve uma pessoa importante aqui da terra que virou para mim e falou: não faça isso, meu filho, vai ser mais do mesmo. Eu olhei e falei: não vai ser mais do mesmo. E eu acho que consegui não ser mais do mesmo. Com certeza. Mas consegui não sozinho, consegui com os amigos que abraçaram, aqui de Belém, aqui do Pará, de fora do Pará, muitos do Brasil inteiro, de vários estados do Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, de Portugal, da Itália, da França, da Suíça, da Alemanha. Eu fui chegando nesses países fazendo uma conexão de amigos com amigos, de amigos com amigos que conhecem os amigos e viram o nosso trabalho. Vamos fazer na Alemanha, vamos. Eu fui a Brasília conhecer o Marcelo através de outro amigo, e depois lá na Alemanha eu conheci outra pessoa que foi me levar para os Estados Unidos, e em Roma foi... Então foram coincidências de amizades, de laços acadêmicos, que as pessoas foram conhecendo e foram se apaixonando pelo Instituto Silvio Meira. E isso foi trazendo muita gente com o tempo. Hoje são 12 congressos em Portugal, 7 congressos na Itália, 2 congressos na Suíça, 1 congresso em Paris, 2 congressos na Alemanha, não é? Agora primeiro nos Estados Unidos, aqui no Brasil já foram vários. Então, e homenageando pessoas, sempre, como fizemos com o Zeno Veloso. Eu fui a única instituição que homenageou o Zeno Veloso em vida. Em 2015, fiz um 4º Congresso Luso Brasileiro no Hangar,
para o Zeno, ele em vida, Lembro. com todos os seus amigos, com mais de 1.000 pessoas. Então, é isso, as pessoas foram ajudando e as instituições foram aparecendo, né? E o IASP de São Paulo, que reeditou uma obra, a Uni Curitiba, a parceria do Poli de Souza, que é a Premium, nosso maior parceiro efetivo é o escritório Coelho de Souza, e outros escritórios também, Antônio José Matos, Paula Matos, Gama Malché, enfim, se eu deixar de nominar aqui alguém, eu sou o esquecido, mas faz parte. A UNAMA, o Estado da Amazônia, a nossa casa, a UNAMA é a casa do ISM, nada melhor que uma academia estar dentro de uma universidade, né? Nós fomos fundados na Universidade de Lisboa, em 2013, temos uma sede lá, temos a Biblioteca Silvio Meira na Universidade de Lisboa, fundada no ano passado, né? Temos a fundação na UNAMA, a UNAMA é a nossa maior parceira, nossa casa no Brasil é a UNAMA, Unicuritiba também, nosso grande programa de PGD, né? E outras universidades que foram adentrando a nossa rede, porque nós somos uma rede hoje, né? O ISM se tornou uma rede acadêmica muito forte, com outras academias do Brasil inteiro. Eu estou, por exemplo, presidente do Colégio de Presidentes das Academias Jurídicas do Brasil, que é uma entidade nacional que reúne mais de 30 academias jurídicas do Brasil inteiro, as nacionais e as estaduais. E eu estou presidente por 2 anos, meu primeiro mandato, né, do Colégio de Presidentes. E o ISM está dentro do colégio. E com o nosso trabalho nós conseguimos envolver todas as academias jurídicas dos estados, Bahia, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Norte, Amazonas, Acre, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. Então, virou uma rede muito grande. E a academia, ela é um laço que você vai puxando, você vai encontrando pessoas que gostam e as que não gostam também, porque tem gente que não gosta do Silvio Meira. Não tem problema, mas se um dia gostar, vai ser muito bem-vindo a participar conosco dos nossos eventos. Quem já participou do nosso congresso, como você, Marina, várias vezes, vê que não é um congresso de varejo. Exatamente. Nós nunca procuramos fazer congresso de varejo. O nosso congresso é altamente científico e cultural, profissional. Não é para ter quantidade de pessoas em massa, é para ter qualidade de pessoas, pequena, média ou grande público. Então, essa é a nossa vertente. Eu nunca fiz uma feira, um feirão jurídico para ganhar 5 milhões de reais. Não, eu faço congressos científicos culturais, onde há debate jurídico, onde há debate profundo, onde se publicam atas, publicam-se livros, publicam-se boletins, para que a academia possa rodar e chegar no aluno da graduação, que é a pessoa mais importante que a academia tem que olhar. Porque aquele aluno de graduação no curso de Direito, ele é o futuro jurista, ele é o futuro advogado, futuro juiz, futuro jurista que vai atuar no mundo do direito. Então, ele é a nossa pedra preciosa. Então, é ali que a academia tem que chegar e trazê-lo. Tanto que há pessoas aí fora que publicam revistas e que recusam artigos que tenham alunos de graduação no texto. E isso é muito triste. Muito triste. Eu passei por várias situações que me procuraram. André, tem um texto aqui que eu escrevi, mas com um aluno meu de graduação, e foi recusado por uma revista. Eu disse, pode mandar, que na minha sai. Na minha sai. E sai muitos artigos de bacharelandos, alunos de graduação. Se eu não incentivar isso, quem vai incentivar? É ali que ele tem que começar a escrever, porque dali ele vai fazer um TCC, vai para uma especialização, vai para um mestrado, doutorado, um pós-doc. Ele começa a ter contato com a leitura e com a cultura e com a interpretação, com o texto na graduação. Então, se a gente não olhar para ele, quem vai olhar? E ninguém olha hoje. Infelizmente, poucas instituições olham para o aluno no Brasil. E o Instituto Silvio Meira pode ter certeza que ele é a pedra mais preciosa para nós. Perfeito. Eu acho interessantíssimo a colocação das coincidências, né, na parceria. Mas se você for parar para pensar, na verdade não é coincidência, porque todas as pessoas que procuram um conhecimento jurídico robusto, elas vão se sentir atraídas pelo trabalho do Instituto Silvio Meira. Elas vão participar dos congressos e vão perceber a qualidade e a raridade desse tipo de produção. Então, o que a gente chama de coincidência, na verdade, nada mais é do que uma expansão de uma rede que se identifica
com esse tipo de cultura jurídica. E eu acho que esse chamamento dos alunos de graduação coloca ainda mais um detalhe no perfil. Não é só a difusão do conhecimento jurídico de qualidade, é também você incentivar que ele continue reverberando nas outras gerações. Realmente é um pensamento muito raro, né? E que precisa ser muito incentivado. E justamente falando, doutor André, dessa questão das parcerias e desses trabalhos que a gente vê junto com as academias também, as academias elas trazem esse conhecimento robusto, essa difusão robusta de um trabalho que não é varejo, que justamente é qualidade, que está se tornando cada vez mais raro, né? Tem um ponto que é da Academia Bragantina de Direito, né? Nasce com esse primeiro silogeu jurídico local. A Academia Bragantina de Direito é um projeto interessantíssimo, que está aí no prelo, na verdade, né? Já tem uma estrutura, uma proposta interessante. E eu vi que o senhor, como presidente do Instituto Silvio Meira, lançou essa proposta, né? E apaixonou muita gente ao redor com essa proposta. Fale um pouco mais da Academia Bragantina e dessa ideia da interiorização da cultura jurídica de qualidade no Estado. Mais ou menos assim, voltando um pouquinho na questão do aluno. Eu quero que o aluno participe dos meus congressos presencialmente. Depois da pandemia, na pandemia nós fizemos 35 lives, porque era a época daquilo, estão todas no nosso portal, institutosilviomeira.net.br lá para acessar, para ver. Mas quando passou a pandemia, naquele momento dos eventos híbridos ainda, eu falei, não, quem quiser ir para o meu vai ter que ir presencial. Pegar avião, passear, ir a Roma, para tomar vinho comigo, tudo mais. O aluno que vai, ele tem que integrar com os professores do PPGD. Então, quando um aluno de graduação vai para o meu evento em Roma, e ali ele tem contato com catedráticos, com professores doutores, pós-doutores, mestres, tomando vinho, na roda de almoço, no congresso, aí ele começa a se ambientar no ambiente universitário acadêmico de verdade. Temos pouquíssima vida acadêmica em Belém do Pará. Pouquíssima. Pouquíssima. Infelizmente. A gente tenta fomentar isto, né? E o trabalho das cátedras também. Trazer o aluno para o centro, desde cedo, para o centro da discussão jurídica, com contato pessoal nos congressos e nas obras com esses professores que já são catedráticos titulares, professores eméritos, professores doutores e tudo mais, para que ele já comece a se ambientar. E nesse viés das academias que você citou, isso é muito interessante. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece bem, eu tenho às vezes umas inquietações. Isso me traz inquietações que eu preciso resolvê-las. Então, por exemplo, quando eu presidi a Academia Brasileira de Direito, 2021-2023, eu tinha uma inquietação que eu sabia que o Rio de Janeiro não tinha uma academia jurídica estadual. Como é que o Rio de Janeiro nunca teve uma academia jurídica do Estado? Nunca teve, não tinha. E eu falei, vou fazer um projeto para fundar a Academia Carioca de Direito. Fiz o projeto, chamei os amigos, me reuni no Rio de Janeiro com o senador Bernardo Cabral, um homem de 92 anos de idade, o nosso grande relator da nossa Constituinte. Levei a ele a ideia, ele abraçou e fundamos numa belíssima festa a Academia Carioca de Direito, com 30 cadeiras. Na época, numa belíssima festa lá na CNC, no centro do Rio. Foi uma inquietação que eu tive e que eu resolvi a inquietação fundando a Academia do Rio de Janeiro, para você ter ideia. O Rio não tinha. E quando agora eu assumi o colégio de presidente das academias no ano passado, em outubro, com a posse lá em Brasília, eu tive uma outra inquietação. Não tem uma academia de direito no interior da Amazônia. Tem as estaduais, do Amazonas, do Pará, do Acre e tal. Mas não existe academia jurídica no interior da Amazônia. E como eu tenho uma paixão muito grande por Bragança, já há muitos anos, e Bragança é a cidade mais antiga do Pará, e a segunda do Grão-Pará, depois de São Luís, eu falei, vou levar a ideia aos bragantinos. E tive a ideia de fundar a Academia de Bragança. Cheguei lá, conheci pessoas que me apresentaram outras pessoas, levei o projeto, foi muito bem recebido. Os meninos fizeram um trabalho lindo. Em 3 meses, eu levei em agosto o projeto e fundamos a academia no dia 28 de novembro do ano passado. Você esteve lá conosco presente e viu. Foi uma festa belíssima, aqueles meninos arrasaram, 20 cadeiras,
foram fundadas, dado posse, e agora estão com o edital aberto para preencher as próximas 20, porque são 40 no modelo francês. Então, a ideia de levar o ambiente acadêmico para o interior foi uma outra inquietação que eu tive. E a Academia de Bragança já está muito pulsante, vai fazer um congresso grande este ano, em agosto, inclusive com o professor Veracruz, que vem de Portugal. Vai fazer agora um simpósio da mulher em março, vai fazer uma revista jurídica, já está trabalhando junto com a UNAMA Bragança, porque ela foi fundada dentro da UNAMA, né, o campus Bragança, e deu muito certo. E depois que deu muito certo, eu tive a ideia de fundar a Santarém. Então já tem um projeto rodando lá em Santarém, para a Academia Santarena de Direito, Sim. região do Tapajós. Inclusive, vou estar lá no dia 20 de março, uma reunião presencial com eles. Dia 21 de agosto vai ser fundada a Academia de Santarém, numa belíssima festa também, né? E que aquela região receba também o ambiente acadêmico do mundo do direito. Também vai ser fundada na UNAMA, no campus UNAMA Santarém, né? E espero que isso seja tão pulsante quanto a de Bragança. Já tive telefonemas para fundar de Castanhal, já tive telefonemas para fundar de Marabá, e vamos nesse projeto que é do Instituto Silvio Meira, ao lado do Colégio de Presidentes. E então é isso, a gente tem a ideia de sempre interiorizar o que não tinha sido interiorizado. O interior merece, tem grandes juristas, tem grandes pensadores, grandes advogados, né, antigos. O pessoal de Bragança fez uma pesquisa histórica para poder nomear os patronos já falecidos. E foram encontrar nomes, inclusive de um juiz de Bragança que foi ministro supremo, né? É patrono de uma das cadeiras lá. Então é isso, é um resgate muito forte e que o interior possa também pulsar como pulsa a capital de um ambiente acadêmico dentro de uma universidade. Por isso que as academias, a de Bragança e a de Santarém, vão ser fundadas dentro de uma universidade, no caso, a UNAMA, que é a nossa casa. Doutor André, a gente percebe que é um protagonismo muito grande, né? Você busca essa difusão de várias maneiras, mas são maneiras realmente muito inovadoras. A criação de academias do interior do estado do Pará é uma ideia realmente muito inovadora. De onde que o senhor pensa que tirou esse legado, essa paixão pela academia, pelo conhecimento? Além do Silvio Meira, que é o patrono do Instituto, quem mais trouxe essa paixão, essa ideia, essa inquietação intelectual? Eu sempre gostei muito de estudar direito. Eu lia os livros do meu avô muito antes de fazer direito, né? E como ele era romanista, eu li bastante sobre o direito romano, né? Isso traz, porque quem lê direito romano lê a história, lê o começo, né? E aquilo é apaixonante. E você vai puxando a história até chegar no mundo de hoje. O direito romano nunca morreu, está mais vivo do que nunca. E nesse caminho a gente encontra outras paixões, Savigny, Hering, encontra Bobbio, encontra os atores romanos, os consultos romanos e tantos outros. E aqui do Pará também, do Brasil, Miguel Reale. Então a gente vai atrás de pesquisa, nas minhas pesquisas que eu fiz no curso de Direito, na minha graduação, na minha pós, a gente vai se apaixonando. E isso tornou em mim um espírito. Acho que tudo tem que ter um espírito. Aliás, tudo tem um espírito, né? Como diz o autor, o espírito das leis, o espírito do direito romano, como escreveu um livro o Rodolfo von Hering. Então, tudo tem um espírito. Eu acho que o meu espírito foi tomado pela mosca da academia. E o Instituto Silvio Meira, quando eu fundei com um propósito pequeno, que depois se tornou grande, todo ano eu dizia que eu vou parar, nunca parei. Graças Nunca a me Deus. deixaram parar e as coisas só foram fluindo para mais, né? As ideias foram acontecendo, foram aparecendo, eu fui realizando. Eu digo para as pessoas, não me dê uma ideia, que eu boto no colo e faço. Eu não sou aquele cara que protela ou que Verdade. dorme. E me dá uma ideia que eu faço. Assim eu cheguei em Roma, a chegada em Roma foi uma loucura, não deu certo 10 vezes até para dar certo, e deu certo, e quando deu certo, lá estamos durante 7 anos. Inclusive, esse ano vai ser um evento muito diferente em Roma, porque vai ser feito na nossa embaixada brasileira, no Palácio Fanfani, na Piazza Navona, um convite do embaixador que foi feito no ano passado. Maravilhoso. Esse desse ano vai ser muito lindo o nosso evento, junto com o Vaticano.
Cheguei na Alemanha por um amigo do amigo do amigo que me apresentou, um outro amigo que deu certo, que era fã do Silvio Meira e que era germanista, porque traduziu o Fausto de Goethe e foi chegando. E na Alemanha eu conheci um outro amigo que foi por um outro amigo que, vamos fazer em Orlando, agora vai ser Orlando. E em Orlando conheci outra pessoa e falei com outra pessoa que ano que vem vai ser em Nova York. E assim eu cheguei com você na Suíça, cheguei com você em Paris. Devo a você os 2 eventos, tanto em Genebra como lá em Paris. E assim foi acontecendo, e assim as pessoas vão fazendo. Quando eu fiz, Marina, tudo isso nasceu, na realidade, quando não tinha ISM. Em 2008, eu conheci um amigo, revi um amigo muito grande, já faleceu, o professor Gerson Tabosa, que me falou, vamos fazer um congresso em homenagem ao professor Silvio Meira em Belém do Pará, pela Hidrom, da Espanha. Mas como é que é isso? Tem que ir na Espanha, candidatar Belém, eu fui, peguei Belém, candidatei Belém em 2011. Antes de eu ir morar em Lisboa, eu fiz um congresso aqui em Belém, no Hilton Hotel, em homenagem ao professor Silvio Meira. É um evento simples, um evento que nasceu simples. Eu trabalhei durante 2 anos nesse evento, que eu fui a Madrid, Belém foi escolhida como sede em 2011, eu tive 2 anos para trabalhar o evento. E por onde eu passava, tu és um maluco, tu és um doido, direito romano, não vai dar ninguém, está morto. André, tu és um louco que está fazendo isso, vai gastar teu dinheiro. Eu disse, eu vou trazer 42 juristas do mundo inteiro para cá para falar sobre o direito romano. Tu és um louco, não vai dar certo no Rio, não vai dar ninguém no Hilton Hotel. Deu 1.100 pessoas. 1.100, eu tenho as fotos todas. Para ver que a diferença entre o louco e o gênio é E o resultado, quando né? eu abri aquele evento, eu disse na abertura, eu contei essa história e falei, para aqueles que diziam que não ia dar ninguém, o auditório é a prova viva. Aqui tem aluno, promotor, juiz, desembargador, professor, todos aqui interessados em ouvir direito romano. Depois desse evento, que foi um grande sucesso, eu fui morar em Portugal durante 1 ano. E na volta, o professor Veracruz me deu a ideia e aqui estamos. Então, tudo isso, o embrião disso foi um congresso que eu fiz em 2011. Eu nem pensava em SM, né? Porque eu fiz um evento para homenagear o meu avô e depois que eu voltei de Portugal, lancei o Instituto e depois só fez crescer e aqui estamos. Realmente é uma história fascinante, né? Porque a gente percebe como que ela nasce de uma faísca, mas realmente acaba englobando muitas ideias. Então a gente falou da interiorização das academias de direito e a internacionalização, porque são 2 movimentos, né, aparentemente antagônicos, mas que você percebe que no fundo tem a mesma ideia, que é a difusão. Muitos institutos organizam, né, esses eventos internacionais, mas poucos conseguem introduzir isso, né, nessas diferenças reais de pensamento aqui dentro do Brasil. Como que você explica, né, esses debates em Roma, em Lisboa, como que eles impactam as decisões jurídicas, o ensino do direito, as políticas públicas no Brasil? O que esses congressos contribuem para a nossa cultura jurídica e para o impacto jurídico geral? Contribui, não tenho dúvida disso. Contribui porque os temas que a gente sempre aborda nos congressos são temas atuais, temas tensos, temas densos, em que a gente leva professores importantes, ministros, leva juízes, leva legisladores, leva advogados, promotores, defensores. Então, essa multidisciplinariedade de pessoas no mundo do direito torna nossos congressos muito profundos. E o resultado disso é na volta deles, cada um para o seu trabalho, o defensor, o promotor, o juiz, o desembargador, o legislador, né, o advogado, já com uma outra cabeça, né, e a publicação do que a gente faz, e os textos, né, as revistas que a gente publica. Então é isso, a academia é uma roda que não pode parar, é uma engrenagem que não pode parar, né, e a intenção sempre é essa. Os congressos são para isso, né? Hoje a gente está fazendo uma média de 3 congressos internacionais por ano. 3 em média. Ano passado foi Alemanha, foi Lisboa, Alemanha e Suíça. Esse ano vai ser Estados Unidos, Lisboa e Roma. A Itália sempre no meio. Enfim, então são 3 eventos por ano internacionais. É uma loucura muito grande, né? Poucas pessoas fazem isso, poucos institutos fazem isso, ou quase nenhum, fazem máximo um por ano, estou fazendo 3 por ano.
estou fazendo os eventos aqui no Brasil, estou fazendo a revista que é anual, que está no sistema CAPES, lá no Sucupira, quem publica pontua, né? Então, os boletins, as cátedras rodam, e esse me virou um pouco grande parte da minha vida, ao longo de 13 anos, né? E as parcerias sempre crescendo com o poder público, com o poder privado, os dois sempre juntos da gente. A Defensoria Pública, nossa parceira, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, além das universidades, né, dos escritórios do Brasil inteiro. Hoje, eu vou fazer agora um congresso de penal em Lisboa, no próximo mês de maio, homenageando o grande Sobral Pinto, patrono da advocacia brasileira, e estou levando advogados criminalistas do Brasil inteiro. Escritórios de norte a sul, leste a oeste, já estão conosco no evento. Além de grandes criminalistas, o Cacai vai estar presente, e outros grandes, Testes e Silva. Então, é um evento que vai homenagear o Sobral Pinto, que era um amigo fraterno do meu avô. A gente sempre procura homenagear pessoas queridas que tiveram relevância. Esse é um dos papéis do nosso instituto. Eu acho que essa homenagem também relembra o trabalho dessas pessoas e traz curiosidade acerca do trabalho dessas pessoas. Que eu acho que essa que é a parte mais importante da homenagem, é você trazer a curiosidade para que os outros possam procurar essas obras e tentar entender, principalmente os mais jovens, os da graduação, por que o Sobral Pinto está sendo homenageado? Onde é que está o trabalho dele? Né? E aí, justamente falando do trabalho dele, tem uma pergunta pontual aqui, essa reedição de obras, né? O Instituto ele lançou uma reedição da obra Brasileias, a Epopeia Nacional, e eu gostaria de entender um pouco, né, no que consiste essas reedições e como que elas são escolhidas. Quando você escolhe a reedição de uma obra, o objetivo é fazer uma ligação importante com o nosso momento jurídico, o nosso momento político, ou é uma obra que você considera que precisa ser revivida para que traga os mesmos efeitos ou até outros melhores para a nossa cultura atual? Como é que funciona essa escolha da reedição? Que tem muitas obras para serem reeditadas, mas qual é o seu critério? Em primeiro lugar, meu critério primeiro é reeditar todas as obras do meu avô, Perfeito. do nosso patrão, todas. E são muitas. Já foram 11 em 13 anos, né? Praticamente uma por A ano. gente primeiro reeditou uma obra clássica dele chamada Direito Tributário Romano. Pouca gente escreveu sobre isso. E à época, a editora da UFPA reeditou essa obra, Direito Tributário Romano, para recolocá-la em circulação. O maior objetivo de reeditar uma obra é recolocá-la em circulação, o máximo possível, porque ela está um pouco esquecida, né? Depois eu reeditei as Instituições de Direito Romano, é o tratado que meu avô escreveu, pelo IASP de São Paulo, pela Livraria Cultura. Depois eu reeditei o curso de Direito Romano, a Lei das 12 Tábuas, Processo Civil Romano, sempre pegando grandes professores da atualidade como prefaciadores, para levantar a obra. Perfeito. Né? Primeiro, grandes editoras, para distribuir e chegar no fim, que é o aluno, que é o público em geral. E segundo, um bom prefaciador. Por exemplo, o professor Vera Cruz reeditou e fez o prefácio das instituições. O curso de Direito Romano, Maria Helena Diniz. Processo Civil Romano, Nelson Nery Júnior. Então, Lei das 12 Tábuas, Ministro Fachin. Então, esses levantam a obra com editoras que fazem circular. Chegam na Amazon, chegam na estante virtual, chegam nas redes, né, na internet e no e-book. Então, o primeiro objetivo de reeditar uma obra é recolocar em circulação, para relerem Silvio Meira. Isso já deu muito caldo, já deu muita coisa boa. E meu avô não só escreveu obras jurídicas, ele era um homem completo. Ele escreveu poesias, escreveu romances, escreveu traduções. E eu vou reeditar tudo. Ano passado eu reeditei, era um dos meus sonhos, a trilogia de romances amazônicos, né? Que ele escreveu premiadíssima nos anos 70. Reeditei pela editora do Senado Federal. Ele escreveu uma obra histórica sobre a anexação do Amapá ao território brasileiro. Reeditei pelo Senado Federal. E este ano, um dos nossos projetos, que são vários, mas um deles e o mais importante, como você falou, é reeditar o Brasileis, a única epopeia nacional brasileira, escrita em 14 cantos camonianos pelo meu bisavô, pelo senador Augusto Meira, pai do Silvio. O Brasileis foi reconhecido pela Academia Brasileira de Letras como os Lusíadas do Brasil.
vai ser a 5ª edição, que vai ser esse ano, lançada também pelo Senado Federal, né? Essa obra já foi, nos anos 50, impressa pela imprensa nacional e distribuída para todas as escolas públicas do Brasil como leitura obrigatória, tal qual Portugal faz com os Lusíadas. Brasileis conta a história do Brasil, do descobrimento da Guerra do Paraguai, em 14 cantos cambonianos. Uma obra lindíssima que, se você for circular o Brasil em sedes das Forças Armadas, por exemplo, aqui em Belém do Pará, ali na área da Marinha, ali perto do Mangal das Garças, tem uma praça com os painéis, ali tem versos de brasileiros expostos. E no Brasil inteiro, em vários monumentos das Forças Armadas, tem versos de brasileiros colocados como exposição, porque é uma obra que retrata a história do Brasil. É uma obra nacionalista, tal qual é os Lusíadas em Portugal. Então, é uma obra que tem que ser reeditada. Eu tomei para mim essa função com a família, porque é do meu bisavô, então eu tive que falar com toda a família. Fiz um projeto, o doutor Alci Meira, com 92 anos de idade, nosso grande arquiteto, fez a capa da nossa reedição, está muito bonita. Muito bonita. E fez o prefácio. Então, vai ser lançada no 2º semestre pelo Senado Federal, e o senador Randolfo Rodrigues, que preside o Conselho Editorial, quando viu e soube que um senador da República escreveu a única epopeia nacional, ele ficou realmente muito encantado e colocou como primordial essa reedição, que é citada por vários grandes autores brasileiros. No livro do Ariano Suassuna, por exemplo, num dos personagens que ele tem no livro A Pedra do Reino, ele fala e cita a obra Brasileiros do meu bisavô. Então, é uma obra de reedição obrigatória. E esse é o nosso objetivo. A gente reedita obras, primeiro, do velho Silvio, por motivos óbvios, é o nosso patrono. Sim. E segundo, obras do meu bisavô, como brasileiros, que eu entendo a escolha minha. A escolha não é aleatória, né? É bem pontual. No próximo ano, eu vou reeditar a tradução do Fausto de Goethe, que meu avô escreveu, premiadíssima. A melhor tradução de Fausto para a língua portuguesa é a do velho Silvio. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho cada ano. Eu tenho livros para reeditar dele. E quando eu acabar de reeditar todos, eu vou começar a reeditar todos de novo. Então, eu nunca vou parar. Quando eu acabar, são mais de 40 livros, é muita coisa. Quando eu acabar de reeditar, o último dele, eu vou recomeçar a reeditar o primeiro que eu reeditei, para nunca deixar de circular o livro, o pensamento que ele escreveu, o que ele entendeu, o que ele estudou, sobre direito, poesia, literatura, etc. Então, esse é o nosso. E isso traz objetivo. mesmo a ideia da reedição, que é sempre renovar, né? Sempre trazer para a leitura atual aquilo que foi editado. Então, se você reedita o que já foi editado pelo ISM, realmente você responde a essa necessidade de trazer essa discussão novamente. E dentro dessas reedições, a gente fala muito de produções, de produções novas, de artigos, produções que foram antigas e que são editadas, e a biblioteca, né? A gente tem uma biblioteca jurídica, essa publicação digital do Instituto, né? Você tem títulos, por exemplo, que vão de filosofia dos direitos humanos, litígios. Como é que você escolhe, dentro dessa edição, dessa biblioteca virtual, quais são os temas que merecem mais destaque? Quais são os temas que você considera, como presidente do ISM, que ecoam isso que é a missão do Instituto Silvio Meira? A biblioteca virtual que nós temos lá no nosso site, ela está disponível, né, a quem desejar, sem custo algum, porque acho que a academia, né, tem que ser assim. E a escolha, realmente, ela é preponderante daquilo que o direito hoje pede para ser lido, né? Nunca esquecendo a história, os clássicos, os antigos, né? Hoje, para a pessoa ler um livro já é difícil, né? Com o mundo que a gente vive, muito rápido, muito de WhatsApp, e a pessoa não quer mais parar, ter a paciência de esquecer o celular para ler um livro. Então, a pesquisa também, a intenção dos pesquisadores de mestrado, doutorado, TCCs, alunos em geral, que queiram buscar um tema qualquer, lá no nosso site tem a biblioteca à disposição, e também os livros que eu já reeditei do meu avô estão lá disponíveis para download, sem custo algum. Os boletins que a gente publica das cátedras, né? Então é isso, basicamente é isso, é deixar acesso ao grande público
para que ele possa ler, pesquisar, ler Silvio Meira, ler todos que escrevem. As nossas revistas jurídicas estão todas à disposição no nosso site para download, as 6 edições do Digesto. Cada ano o Digesto é um tema da área jurídica. Foi direitos humanos, foi direito administrativo, foi direito civil. Este ano é ambiental. E é interessante porque o Pará foi sede da COP30 no ano passado. Já nem falam mais de COP. E eu não vejo uma instituição publicar ou querer publicar estudos pós-COP30. Então, o ISM, esse ano, a revista Digesto é sobre direito ambiental pós-COP30. Estamos com o edital aberto até junho para artigos. Vamos lançar em setembro, como todos os anos. E o boletim jurídico da Cátedra de Ambiental, que hoje está sendo dirigido pela minha amiga Bruna Serayama Lopes, já vai para a segunda edição também com artigos de direito ambiental pós-COP30. Então, a gente não esquece das coisas, né? Eu não vejo movimento universitário publicando sobre pós-COP30. O que aqui foi discutido e debatido? Ficou aqui? Morreu aqui? Não é? Estranho. Nós não. A gente vai publicar obras esse ano com os debates que aconteceram aqui na COP30. É para isso que serve a academia. Não é? Publicar o que foi discutido, porque senão o que foi discutido fica lá no vento do passado. A gente quer registrar isso em cientificidade, em obras acadêmicas, para que as pessoas possam ler e ter acesso, discutir, debater, estudar e refletir o que foi aqui feito durante o mês de novembro na COP. Esse é um dos nossos exemplos que a gente tem para esse ano de 2026. Então, da nossa conversa até agora, o que eu percebi que você tem um núcleo que é a educação, né? Essa educação, essa difusão do conhecimento, na verdade, ele assume várias formas, inclusive de resgatar algo que, embora recente, realmente está sendo pouco explorado. A gente teve aquele boom da COP30, se falava muito em COP30, e eu acho interessantíssimo o Instituto Silvio Meira resgatar o que a gente teve realmente de saldo com a realização da COP30, mas o que nós tivemos de realização de saldo educacional, em termos de robustez de conhecimento, ou mesmo de resposta a problemas ecológicos. E quando a gente fala desse núcleo da educação do Instituto Silvio Meira, a gente percebe biblioteca digital, interiorização das academias, internacionalização do direito, resgate de alunos de graduação para participarem dos grandes núcleos, e isso também acaba sendo trazido para outro braço do Instituto Silvio Meira, que é a realização de cursos, né? Eu mesma realizei com você em cursos durante a pandemia, pela Escola Superior do Instituto Silvio Meira, e houve um curso muito interessante também, dentre vários outros, que eu não me esqueça, claro, né? Com a professora Ana Maria Barata, que nós fizemos lá no Hotel Maiorana. Qual que é essa... Qual que é a principal ideia dessa produção de cursos do Instituto Silvio Meira? Porque nós temos a Escola Superior do Instituto Silvio Meira, mas você percebe que ele tem uma atuação vasta dentro da difusão da educação. Qual que é a ideia principal desses cursos pontuais, da escolha dos professores, especialmente dos temas? Nós fundamos há um tempo atrás a Escola Superior do Instituto Silvio Meira. Fizemos esses cursos na época, não é? Com a intenção de fomentar o estudo mesmo, né? Já me pediram para converter o Instituto Silvio Meira numa atividade empresária, já me pediram para fazer projeto, já fiz um projeto, inclusive, de tornar o Instituto Silvio Meira uma instituição universitária de ensino superior, de pós-graduação, já fiz esse projeto, já corri atrás disso, mas é muito dinheiro, né? Já fui ao MEC, já fui da CAP, já peguei consultor para isso, para tornar o ISM uma instituição educacional, como uma empresa, como é aí fora todos os outros, né? Isso ainda não está morto, isso ainda pode vir a acontecer. Mas a Escola Superior foi para dar esse início, esse embrião desse projeto de tornar o Instituto uma instituição universitária, tornar o Instituto uma instituição de ensino de graduação e pós-graduação. Esse foi o meu objetivo na época. Esses cursos livres, pontuais, com temas pontuais, 10 horas, 20 horas. Nós não podemos certificar curso, porque nós não somos instituição de ensino, a gente sabe disso, só curso livre, como a gente fez, e vem fazendo com o tempo, né? O ISM, quando fez 10 anos, em 2023, fizemos uma grande festa, um ano bem bacana, bem bonito, e nós fomos premiados com 2 leis.
uma lei estadual e uma lei municipal que declarou o ISM como de utilidade pública. Então, nós somos declarados de utilidade pública municipal e estadual através de duas leis ordinárias, tanto pela Câmara Municipal de Belém e como pela nossa Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Isso nos deu uma robustez muito grande para parcerias público-privada, lógico. Desde aí, quando eu faço os eventos, quando eu faço as parcerias com o poder público, abriu-se portas através dessa declaração de utilidade pública. Mas ainda tem um embrião de um projeto com a Escola Superior do Instituto Silvio Meira para um braço converter em atividade empresária e quem sabe teremos aí em Belém ou no Pará uma nova instituição de ensino que quem sabe seja o ISM. Vamos vendo com calma, porque isso é uma coisa grande, que envolve muito dinheiro, muita parceria, e é um plano econômico que a gente não esqueceu, está aqui em stand-by, quem sabe a gente pode realizar isso e tornar a escola realmente uma coisa que venha a acontecer. Riqueza jurídica tem e também um presidente que está acostumado com desafios e que adora, topa esses desafios, a gente já tem, né? Então, com certeza, é um projeto que tem grande chance de sair. E a gente percebe que o Instituto Silvio Meira, ele fala de parcerias, ele fala de congressos, na verdade uma agregação muito grande de pessoas. Quando você agrega muitas pessoas, você também identifica perfis, você identifica histórias, você não só é procurado, como também procura pessoas que você considera que têm perfis importantes, que podem agregar na proposta do Instituto Silvio Meira, né, na missão, no espírito do Instituto Silvio Meira. E com isso, nasceram algumas premiações. Eu, por exemplo, fui agraciada com o diploma Augusto Meira há um tempo, né, uns 2 anos mais ou menos, e foi uma honra enorme. E eu percebo que muitas personalidades já foram também agraciadas e todas com um histórico magnífico que faz com que cada uma se sinta, obviamente, muito honrada. Como é que nasce essa premiação? Como é que são escolhidas, né? Como é que são escolhidos os premiados? A gente sempre tem todo ano, na Semana da Mulher, né, a premiada, a advogada premiada. Como é que nasce esse prêmio Mistes? Como é que nasceu esse e outros prêmios? Como é que o senhor escolhe? Acho que todas as instituições que se prezem, sobretudo acadêmicas, têm que ter basicamente 3 coisas. Eventos, congressos, simpósios, encontros, tem que ter publicação, revistas, boletins e tem que ter premiações. Pelo menos isso. Então nós temos tudo isso. E o maior prêmio do ISM é, logicamente, o Prêmio Silvio Meira. O Prêmio Silvio Meira é entregue todos os anos a um jurista, a um professor, a um advogado, a um operador do direito nacional ou internacional de grande robustez. Então já entregamos todos os anos, há 13 anos, o Prêmio Silvio Meira, que é a nossa maior condecoração. Entregue sempre em setembro, no mês do nosso aniversário, que é dia 13 de setembro. Depois nós fomos idealizando outros prêmios, né? Como, por exemplo, o Beijo da Mulher. Eu vi que no Pará, uma outra inquietação minha, não tinha um prêmio à mulher advogada. Não tinha. E eu disse, caramba, não tem, né? Tenho que criar isso. E quem foi a primeira advogada do Brasil? Mirtes Gomes de Campos, no Rio de Janeiro, na época do Império, né? E aí eu peguei a história da Mirtes e falei, eu vou criar um prêmio, um Mirtes Gomes de Campos, e entregar a uma mulher advogada paraense. E faço isso há 7 anos. Vamos para a 7ª edição agora, nesse mês de março, agora vindouro, 2026, que vai ser entregue no dia 19 de março, na UNAMA, sempre na UNAMA, no auditório Davi Mufarrege, desde a primeira edição é na UNAMA, e agora vai ser entregue para a advogada Patrícia Bahia, no dia 19 de março. Já entregamos para Roberta Coelho de Souza, Ângela Serra Salles, Avelina Heskett, as 2 únicas mulheres que presidiram a OAB. Entregamos para a professora Ana Maria Barata, para a advogada Paula Fracinete Matos, para a advogada Eudina Maia e este ano para a advogada Patrícia Bahia. E todos os anos, mês de março, assim teremos. Depois criamos um prêmio para a educação, né? Um prêmio que leva o nome da Maria Anunciada Chaves. Comenda Maria Anunciada Chaves, que é uma mulher que jamais pode ser esquecida e estava esquecida. Ela foi a maior educadora do Pará, disparada com todos os respeitos às demais. E elas sabem disso. E eu criei a comenda com o nome dela e foi entregue a uma edição apenas para a professora Betânia Fidalgo Arroio, reitora da nossa UNAMA, e vamos entregar também todos os anos. E
assim a gente vai fazendo. Prêmios não podem ser muitos, tem que ser poucos, mas com qualidade. E os escolhidos sempre são pessoas que representam bem ao prêmio que se entrega. Não só o prêmio Silvio Meira, não só o prêmio MIT Gomes de Campos e não só a Comenda Marina Serra Chaves. Então, é um trabalho de resgate sempre, né, Marina? Porque não podemos esquecer pessoas importantes do passado. Assim, eu faço com as cátedras de investigação científica, que são 14. Aliás, já são 17, me falha a memória. Por exemplo, temos a cátedra Pedro Teixeira, que é a cátedra luso-brasileira. E a cátedra Pedro Teixeira nada mais é do que aquela que tem o nome de quem descobriu a Amazônia, Pedro Teixeira. O grande português Pedro Teixeira. E agora eu fui dar uma palestra lá nas Mercês sobre ele, que me chamaram, sobre Pedro Teixeira, porque meu avô escreveu um dos livros que eu tenho para reeditar, sobre o Pedro Teixeira, chamado A Conquista do Rio Amazonas, que ele escreveu aos 18 anos. E eu fui falar sobre esse livro. E lá tinha muitos políticos lá na plateia. E eu falei assim, gente, vocês estão reclamando que o Pedro Teixeira é um homem esquecido. Mas fez-se uma COP30 em Belém do Pará, que não colocaram ele como patrono. A COP deveria ser chamada COP30 Pedro Teixeira. Por quê? Se foi a COP da Floresta e da Amazônia, Perfeito. Quem descobriu a Amazônia? Pedro Teixeira, filho. Perfeito. Então, foi uma falha imensurável não ter colocado ele como patrono da COP, porque aí o mundo ia se perguntar quem foi Pedro Teixeira, e ia saber quem foi. Então, essa falha de resgate histórico é muito séria. O Brasil, infelizmente, não é um país de cultura, é um país de esquecimento. Como dizia lá o poeta, a morte é o prelúdio do esquecimento. Não pode ser. Não pode ser, sobretudo aqueles que aqui fizeram e deixaram alguma coisa, como fala os Lusíadas, né? Então, aqueles que se vão da morte, libertando lá no trecho dos Lusíadas. Então é isso. E a gente procura sempre levar esse fio condutor no ISM, além de outros, para que o mundo não esqueça as pessoas mais importantes que o Pará teve e que o Brasil teve mundo afora. Doutor André, é muito gratificante fazer parte do Instituto Silvio Meira, participar das atividades e ver você falando com tanta paixão do Instituto Silvio Meira, é uma coisa que é muito contagiante. Eu acho que não poderia ter sido melhor a primeira entrevista do nosso Juris Talks, porque realmente traz aí aquele ar fresco do amor pela academia, que eu acho que é o objetivo, tem que ser o objetivo principal, esse resgate, essa agregação, toda essa explosão de ideias que tem como objetivo a difusão do conhecimento jurídico. E aí, a gente já chegando no nosso final, do nosso primeiro Juris Talks, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público que te escutou, que ouviu toda essa paixão do Instituto Silvio Meira, a história do Instituto Silvio Meira, os prêmios, as academias, a internacionalização. Que mensagem você gostaria de deixar hoje para o nosso público? A mensagem é sempre, todos são bem-vindos ao nosso Instituto Silvio Meira. Nunca deixem de ter a paixão, primeiro pelos livros, pela academia, na sua área de atuação, qualquer que seja, não só no direito, eu falo aqui em âmbito geral, não é? E, logicamente, aqui vocês que quiserem participar com a gente, que quiserem estarem conosco no nosso congresso, nossas revistas, nossas publicações, participar ativamente com a gente, todos são sempre muito bem-vindos, mesmo aqueles que não gostam e passam a gostar. Né? Então, não gostam porque não conhecem. A instituição está aberta a todos, né? Participem, temos uma agenda grande todos os anos, não só de congressos, simpósios, etc., premiações e revistas e tudo mais. E a mensagem final que eu deixo é sempre a do bem. A gente está aqui para fazer o bem, não para fazer o mal. Né? E sempre com parcerias e aberta a qualquer pessoa que queira entrar. Basicamente é isso. Parabéns pela entrevista, parabéns pela primeira edição do programa Juris Talks, que foi pensado justamente na ISM TV para trazer quinzenalmente, às quartas-feiras, um entrevistado de relevância social, jurídica e política, enfim, dentro da sua área de atuação, mas é um programa pensado para o mundo do direito em si e da educação também, logicamente, porque aqui uma parte faz a outra. Eu sei e tenho certeza que a ISM TV e o canal vai disparar, vai ser um sucesso grande daqui para frente.
Então aguardem sempre, todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, vai ser anunciado o entrevistado. Eu fui o primeiro, com muita honra e com muita felicidade. Então, a todos uma satisfação. Doutor André, Espero que tenham gostado da nossa entrevista. muito obrigada pela sua presença, pela sua amizade e pelo amor que você traz para a academia. Sempre juntos. Eu sou a professora Marina Pantoja, sou internacionalista, atuo, né, há mais de 10 anos no direito, e esse programa foi justamente trazido para que nós possamos discutir, fora da sala de aula, temas que são importantes com pessoas que são relevantes. Muito obrigada.